Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lidiane, especialista em emagrecimento, e hoje eu vim contar a minha história para vocês. Bom, eu tenho certeza que muitos vão se identificar comigo, né? Muitas de vocês, na verdade. Por que que eu digo isso? Porque eu, desde criança, né? Eu tive uma infância cheinha. Eu era uma criança que não fui aquela criança magrelinha nem nada. Então, mas também não era sobrepeso, né? Também não era essa situação de ser sobrepeso. Mas era aquele nenenzinho assim, gordinho, bonitinho, foi crescendo, menininha gordinha, bonitinha, né? Que todo mundo acha lindo, maravilhoso. Só que chega uma fase que a gente já não quer mais porque começam, né? Fica falando, ah, gordinha, você tá gordinha, gordinha, né? E eu cresci assim, né? Até mais ou menos os meus 12 anos tive uma fase bem gordinha de bochecha, bem assim, né? E incomodava, era algo que me incomodava. Só que nessa fase nunca pensei em fazer dieta nem nada, né? Porque a gente ainda é novo, moleque de tudo, né? Não pensa nisso. Mas aí foi chegando ali meus 15 anos, eu já fui batendo assim, né? Nossa, apesar que com 15 anos eu já tava emagrecendo, já tava no processo de emagrecimento. Acho que a gente já começa a ficar assim mais mocinha, a gente começa a ter mais cuidado, né? E então aos 15 anos eu já tinha um peso mais padrão, já tinha emagrecido, tava com o corpo bem legal. Só que a gente não consegue manter, né, quando a gente faz essas dietas malucas, restritas, gente, porque eu com 15 anos, 15, 16 anos, eu lembro que a minha tia, ela sempre também lutou contra a balança. E a gente fazia muitas dietas loucas, muitas, vocês não têm noção. Eu fiz uma que até hoje, quando eu lembro, eu repuno. Era a tal da dieta da USP, da Lua, sei lá que dia, como é que era o nome, mas só de lembrar dela, gente, vocês não têm noção, me dá aquele arrepio. Mas conseguia, em determinado tempo conseguia sim emagrecer, manter um pouquinho o peso. Mas o pouco que saía daquele foco, daquela restrição, o peso voltava. E olha que eu sempre fui uma pessoa atleta, vamos dizer. Imagina se não tivesse sido, como é que não teria sido a minha vida? Eu acho que seria igual muitos que quando estão acima do peso, gente, eu tô aqui sim, mas é triste, mas tem muitas pessoas que quando estão acima do peso entram em depressão. Eu, não que eu, igual eu te falei, não que eu fosse uma pessoa com excesso, sobrepeso, mas eu era cheinha. E olha, como eu disse, eu sempre pratiquei atividade física, sempre gostei. Gente, eu no colegial, eu acho que eu pratiquei todos os esportes possíveis. Basquete, futebol, futsal, vôlei, handebol. Fiz natação muito tempo. E então, assim, sou uma pessoa que sempre teve atividade física na minha vida. Então, onde que eu falo assim, foi onde eu consegui, né, segurar então um pouco o peso, porque na família do meu pai tem muitos obesos, pessoas cheinhas, a gente fala cheinhas, né, mas é bem cheinhas. Então, sempre foi uma luta contra a balança. E eu sofri muito com o efeito sanfona, muito, muito, muito. Eu falo que aos 15 anos eu consegui chegar a um peso legal, mas eu sempre variava, né? Um tempo estava ali mais cima, depois baixava de novo. Então, mas o peso e o corpo sempre assim mantendo. Um peso com variação ali de 2 quilos. Mas não é legal isso. A gente chega um momento que a gente fica assim, nossa, eu queria tanto, eu sonhava tanto, sabe? Investir, às vezes, uma roupinha mais justa, um vestido mais justo. E eu não tinha coragem. Eu não tinha. Eu sempre me senti. Então, eu acho que eu cresci com essa mentalidade de ser gordinha, de estar acima do peso. E isso afeta a gente. A gente escutar isso a infância toda não é legal. Não é legal. E hoje eu vejo, eu tento não fazer isso com meus filhos. Eu tenho o meu menino, eu brinco muito com ele, que ele é o gordinho da mamãe, mas assim, sem afetar, sabe? De forma bem carinhosa, porque quando a gente escuta isso por muitos e muitos anos, abala. Eu falo que até hoje eu tenho um pouquinho desse medo, de balança, de tudo. Tenho. Mas é algo que ficou assim, né? Trava a cabeça da gente. E como eu disse, chegou um momento que eu decidi, eu falei, não, eu não posso ficar assim, né? E aí eu procurei, gente,
participei já tive orientações de psicólogos, endócrinos. Teve uma época que eu fiz, gente, uma dieta que vocês não têm noção. Eu tenho 1,65, né? Já tive 1,67, eu já diminuí agora. E eu cheguei a fazer um tratamento com um especialista, claro, tá? Sem medicamento. E eu emagreci muito. Mas assim, sabe que é aquele negócio, você focar mesmo, você fazer uma dieta bem restrita. E aí eu fiz aquela dieta louca, fiz muita atividade física, muito. Gente, eu emagreci muito, muito. Eu de 40, que foi o que eu sempre vesti praticamente, 40, 42, eu passei a vestir 36. 36. Eu fiquei muito magra. Tá vendo? Então, assim, onde que a gente fala, muitos picos, né? Aquela oscilação. E isso não é legal. Eu fiquei magérrima. Quem me olhava falava assim, nossa, Lid, como você tá magra. Alguns até comentavam, ela deve estar doente. Não chegava diretamente em mim isso não, porque as pessoas têm isso, né? Se você tá gordinha, fala. Se você tá magrinha, fala. E é complicado. Só que a questão de quando eu emagreci muito, o pessoal começou a comentar, nossa, tá doente, tá doente, tá doente, será que aconteceu? E assim, no primeiro instante eu gostei. Falei, nossa, nunca fui magra desse jeito, né? Magrinha, magrinha. Gente, eu passei a pesar, eu cheguei a pesar 56 quilos. E quando eu comecei o meu tratamento, eu estava com 67. E eu me achava gorda. Por isso que eu falo, gente, o que é a cabeça? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas. Causam trauma. Trauma. E com isso eu fiz, você vê, eu emagreci 9 quilos, 57, quase 10 quilos, né? 11 quilos, vamos dizer. Então, assim, foi muito rápido também, porque quando você faz algo também muito restrito, e eu potencializei mesmo meus exercícios, então, sabe, foi uma coisa de louco. Só que aí eu voltei, né, no médico, que é aquele negócio, você vai nos nutricionistas, no endócrino. Eu, depois de 2 meses, eu voltei nele. Quando eu voltei lá, ele assustou comigo. A cara de espanto dele, gente, vocês não têm noção. Foi aquela, o que aconteceu, né? Você tá bem? Acho que até ele não esperava que eu fosse causar, né, desse jeito. E a gente fez todos os exames, estava tudo ok. Só que ele virou para mim e falou assim, Diane, o seu corpo, a sua estrutura óssea não comporta esse peso. Tem lógica. Tanto sacrifício. Mas aí eu fui analisar, realmente, gente, eu não tava bonita. Eu tava com aspecto, porque quando você faz essas dietas restritas, você não fica com o aspecto de uma pele legal, a sua aparência não fica boa. E realmente eu tava com cara de doente. Aí sim eu comecei a entender o porquê que as pessoas achavam que eu estava doente. E realmente, aí eu parei, olhei, analisei e falei, realmente, eu não tô legal. Vai eu engordar de novo. Aí eu engordei mais um pouquinho. Mas aí eu mantive os meus 60 quilos, 62 quilos. Ele pediu pra mim ficar com 62 quilos na época. Eu fui pra 62 e fiquei um tempo. Gente, parei toda aquela dieta linda, maravilhosa, né? E aí? O que vocês acham? Não engordei exageradamente, não engordei. Se vocês pensaram isso, não aconteceu, mas eu engordei sim. Eu voltei novamente para os meus 67 quilos. E fiquei muito tempo com esses 67 quilos, acredita? Que é o peso que eu falava assim, realmente, eu acho que eu tenho que manter esse peso. E fiquei com ele por um bom tempo. Então, como eu disse, meu sonho era vestir uma roupinha colada. Emagreci, fiquei magra demais, não vesti. Novamente, meu sonho se foi. E, gente, e com isso eu vou falar, foram momentos que levou-se tempo para mim poder entender que também a restrição não ia resolver meu caso. Mesmo sendo uma pessoa ativa nos exercícios, tentando sempre manter um cuidado com a alimentação, né? Mas nunca uma orientação adequada. Então eu falo assim, eu passei por muitas experiências, muitas, e tive alguns resultados, mas eu não consegui manter. E depois, o que aconteceu? Eu, nessa fase, nisso, passou 15, 16, 17, 18, veio a faculdade, terminei a faculdade, e nisso eu vim, né? Vai, volta, pezinho, vai, volta, né? Aquela coisa. E aí, terminei a faculdade, ainda com os meus, ficava ali 67, 68, mas eu não deixava passar os 69. Mas quando eu chegava no 69, gente, já estava gritante.
as roupas estavam aqueles abraços fortes, né? E eu não me sentia bem. Mas assim, não passava. Ficava ali entre os 67 e 69. E aí, casei, né? Mudei de cidade, terminei faculdade, primeiro assim, né? Terminei faculdade, mudei de cidade, fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, antes de eu casar, tá? Vamos lá voltar um pouquinho, porque eu atropelo um pouco as coisas. Daí eu terminei a faculdade, mudei, né? Fui para um lugar onde gente, eu não tinha ninguém. Eu fui para um lugar estranho que eu falo assim, né? Por não ter um aconchego, não ter pessoas da minha família, pessoas junto comigo. E nisso a gente acaba ficando assim, meio receosa. Eu ficava sozinha à noite, né? E isso causa muita ansiedade. Tinha um dia que eu tinha desespero, de vontade de ir embora, né? Eu falava, gente, mas eu busquei tanto isso, eu queria tanto uma independência, mas ao mesmo tempo queria família. E isso durou um tempo, acabei engordando, engordei. O que aconteceu? Fiquei triste, mais ainda. Mas aí, nesse período aí, eu conheci meu esposo, né? E ali já foi, pelo menos assim, a situação foi melhorando, né? Você já tinha com quem contar, você já tinha um familiar, assim, mais... Porque acaba se tornando família, né? E eu ia pra casa dos meus pais de 15 em 15 dias. Aí você pensa assim, nossa, de 15 em 15 dias ainda ficou assim? Fiquei, porque eu saí de casa, não saí tão nova, eu saí de casa, eu tava com 21 anos quando eu terminei a faculdade. E eu sentia muita falta dos meus pais. Nós somos uma família muito unida, então eu sentia a falta deles. E aí, quando eu comecei a namorar, né, a gente namorou, aí veio todo o processo, casei, veio minha filha, né, engravidei, fiquei bonita, que barrigão. Gente, que barriga linda, foi lindo. E aí, teve a gestação, voltei para os meus 67 quilos, que é onde que eu falo assim, gente, muitas vezes as pessoas falam assim, você vai engravidar, você não vai voltar mais. Consegui voltar pro meu peso, mas assim, gente, é uma luta. É uma luta, uma luta, uma luta. Eu sempre, igual eu falo assim, a vida toda eu briguei contra a balança. E eu pensava assim, gente, isso nunca vai acabar. Será que eu vou ficar velha e vou continuar lutando contra a balança, deixando de comer hoje para me poder comer amanhã? Ou me restringir demais para mim poder, uma hora, poder, sabe, fazer uma regalia? Gente, é um sofrimento. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tive isso por muito, muito tempo. Então, eu tive a minha menina. Hoje ela tá com 15 anos. Ela foi uma gravidez super tranquila. Engordei 12 quilos. Bom, voltei, igual eu disse pra vocês, voltei o peso. Depois de 3 anos eu tive outra gestação. Aí que veio aquele desespero, o pessoal falava assim, segundo filho, você voltou, ficou bonitinha no primeiro, o segundo não volta. Não volta. Gente, Shakira ficava assim, meu pai, não faz isso comigo. Volto, eu vou voltar, eu sou uma pessoa de opinião, meu peso vai voltar. E nisso, 67 quilos. Tive, engravidei, engordei 14 quilos. 2 a mais da primeira. Aí, gente, bateu aquele desespero, né? Nossa, não volto mais ao meu corpo. Já não era tudo aquilo que eu queria. Não volto mais. Gente, toda mulher passa por isso. Eu acho que não tem uma que não fica com medo. Não tem, não é possível que tenha que falar assim, eu vou engravidar, depois tá tudo normal. Pode até ter pessoas que já têm, tem uma condição melhor, né, que sai da sala de cirurgia e logo depois já tá com personal, tem isso, tem aquilo, massagem, tudo quanto é jeito. Eu não tinha isso. Gente, eu não tinha. Sou igual a você. E aí, meu bebê nasceu, um rapaz lindo, maravilhoso também. Meus filhos são lindos, mãe coruja. E foi uma luta, né? Eu consegui emagrecer aqueles 10 primeiros quilos assim. O menino nasceu, parece que 2 semanas depois, não, vou emagrecer rapidinho, porque o bichinho saiu, logo, logo tô emagrecendo. Os 10 quilos foi embora. E os outros 4? Gente, vai eu de novo nas minhas restrições. E com isso, eu vou contar um segredo para vocês. E com isso, eu não sou uma pessoa mais apaixonada por arroz, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu sou apaixonada em arroz, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ficar sem comida, sem arroz, sem isso. Arroz para mim não faz diferença. Por quê? A vida toda lutando contra a balança e sem o arroz. Então, arroz hoje para mim não é assim, nossa, eu tenho que ter arroz. Não, passo você deixar meses e meses sem comer arroz. E aí, né, tive meu bebê, esses 4 quilos ficaram.
Foram lutas e lutas, mas eu consegui voltar. Voltei, gente. Então eu falo assim, a persistência é tudo. Mas também a gente sofre. Então, eu tive o Pedro, eu tinha... Foi antes dos 30, eu tava com 29 anos. E eu pus uma meta pra mim. Como eu lutei a vida toda com a balança, eu comecei a pensar assim, eu preciso chegar num processo que eu vou conseguir viver bem, eu preciso viver bem, porque daqui a pouco eu tô 30, 40, e aí? Eu vou continuar sofrendo com a balança? Eu não posso viver assim. Tá, mas foi crescendo, eu fui mantendo meu peso, meus 67 quilos, às vezes variava um pouquinho de novo, né? Aí chegou um certo período, gente, que aconteceu? Meus meninos de maiores, e eu sempre mantendo, fazendo atividade física, fazendo a minha alimentaçãozinha, né? Como de costume. E a minha irmã engravidou. Eu fui ficar com ela na casa dela. E nisso eu já tava com 35. E eu pus uma meta, é o que eu tô falando pra vocês. A gente tem que ter meta, a gente tem que ter objetivo. E aos 35 anos eu pus, gente, eu preciso chegar bem aos 40. Eu vou chegar bem aos 40. Aí nesse período a minha irmã engravidou. Eu fui ficar com ela. De 67, eu fui para 69, batendo na casa dos 70. Para quem não chegava, né, normalmente, porque na gravidez eu fui para 80 quilos, 82 quilos. E eu parada de tudo, né, ajudando ela. Então eu parei todas as minhas atividades. 6 meses, 69, quase 70 quilos. Pensa a pessoa que surtou. Surtei. Porque para quem viveu a vida toda brigando contra a balança, chorando, eu chorava, gente, eu chorava. Vocês têm noção do que é chorar porque tá acima do peso? Eu tenho certeza que quem tá me ouvindo sabe o que é isso. Que sofrimento que é chorar, de pensar assim, todo mundo tem um corpo bonito, por que eu não posso ter um corpo bonito? Apesar que também é uma ilusão, tem hora assim, nossa, gente, a gente não vai ser igual esse povo, esse pessoal de televisão, que ali também tem muito Photoshop. Mas assim, eu sonhava. Eu queria pôr um vestido bonito, ficar ali assim, né? E aí? E aí, quando eu voltei pra casa, depois que ela teve as meninas, que eram gêmeas, depois que ela teve as crianças, eu voltei pra casa, eu falei assim, agora é a hora. E um dia, belo dia, futricando no Instagram, me apareceu uma mensagem. Elimine tantos quilos em tantos dias. Eu falei, gente, será? Mas... Eu falei assim, eu vou me dar essa oportunidade de novo. Eu vou conquistar, eu vou conseguir. E assim eu fiz. Método SEC apareceu na minha vida, né? Teve lá aquela mensagem, procurei, fui atrás, mandei mensagem e eles me deram retorno. E assim mudou minha vida. Pra vocês verem, gente, uma mensagem no Instagram de uma pessoa que eu não conhecia. Eu dei a oportunidade para ela me mostrar todo o processo, me mostrar como que era. É claro que a princípio a gente fica assim, né? Nossa, será que vai dar certo? Mas eu já fiz tantas coisas. E não é que deu. Gente, em 10 dias eu fiz todo o processo, né? Fiz a minha inscrição, eu participei de um desafio com eles, recebi em casa todas as minhas informações, toda aquele procedimento de cuidado que eles tiveram comigo, né? As orientações. E em 10 dias eu eliminei 2 quilos. Mas Diana, é claro que a gente elimina 2 quilos. Tá, você pode eliminar, mas você mantém? Você mantém? E outra, você passa a pensar de modo diferente? Nem sempre, porque às vezes você consegue eliminar 2 quilos em 10 dias, ou às vezes até em menos dias, fazendo restrição. Comigo não foi assim. Gente, eu fazia refeições com o meu dia a dia, do meu dia a dia, entendeu? Só que eu aprendi a me alimentar bem. Hoje, eu já estou com 38 anos, tá? Eu conheço o método SEC há mais de um ano, participo dele. A minha vida é outra, a da minha família eu consegui, é claro que, né, eles não têm um cuidado tão grande quanto o meu, mas eu consegui adaptar muita coisa na minha família, né, levo minha mãe, mostro como é que é. Então hoje eu vivo saudável e consegui emagrecer. Hoje eu fico na casa dos 64 quilos, né, abaixo do que eu tava, do que eu sempre estive, 67 quilos, hoje eu peso os meus... Nossa, só 3 quilos, gente, mas foram 3 quilos que eu transformei meu corpo. Hoje eu visto, sim, vestidos justos, tá? Sem vergonha. Eu não tenho aquele negócio, minha barriga, não isso. Gente, eu sou super tranquila hoje com o meu corpo. E eu vivo restrita? Não, eu como de tudo. Eu tenho vontade de comer uma pizza? Eu como. Só que eu levo uma vida hoje muito saudável, muito saudável. Não tenho restrições, é o que eu quero mostrar para vocês que não são restrições. Eu faço as minhas alimentações,
normais, eu tenho toda uma adaptação, todo um cuidado, né? Então eu consigo seguir um hábito, eu tenho um hábito saudável. Eu mudei o quê? A minha mentalidade, a minha forma de pensar, né? Que antes eu ficava assim, eu me restringia, mas depois eu queria comer o mundo. Adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou. O que adiantou foi eu aprender a comer certo, fazer toda essa adaptação, toda essa rotina alimentar. Então, o dia que eu quero sim comer uma pizza, eu como tranquilamente, sem peso na consciência de pensar assim, nossa, acabei com a minha dieta, acabei com todo um processo. Gente, porque era assim que eu ficava descabelada. Acabou, gente. E hoje eu tenho um prazer em contar para as pessoas que estão comigo, porque eu tenho hoje, então, eu aprendi e hoje eu passo isso para muitas pessoas, que é possível sim se alimentar corretamente, se alimentar bem, e não precisa de restrição, não precisa. E com isso, as pessoas que me seguem, as pessoas que estão comigo e que me acompanham, e que eu faço todo o trabalho com elas também, hoje já enxerga isso. Vê que estar bem, viver saudável é fácil. A gente precisa ter o quê? Determinação, foco, consistência. Porque se eu quero, eu consigo. Mas tem que partir de mim. Eu tenho que querer. E o que os outros vão falar, ou vai te criticar, ou vai... Vocês têm que deixar de lado. Porque críticas, gente, a gente vai ter a todo momento. A todo momento. Tá? Seja ela boa, seja ela ruim. Mais ruim do que boas, mas nós vamos ter. Então, primeiramente é você. Você quer mudança, você tem um sonho, você quer realizar esse sonho, então você tem que buscar. Você precisa buscar, você precisa acreditar nesse seu sonho. Olha o que eu já passei na minha vida toda. Então, é uma história que muitas, né, passaram. Eu tenho certeza. Não vou falar 100%. Gente, mas assim, a maioria das mulheres passam com isso, efeito sanfona, dietas restritas, dietas malucas, insatisfação com o corpo. A gente tem isso. E a mulher, ela quer estar bem, a mulher quer se sentir bem, né? Quer pôr uma roupa e não quer um pneuzinho ali sobrando. Quer pôr uma roupa, quer sentir que ela fique desejada. Na verdade é isso. Então, é gostoso a gente estar bem com a gente olhar no espelho e se sentir bem. É maravilhoso isso, né? Não vou falar, você não precisa ter um corpo escultural, não. Você não precisa ser, nossa, a gostosona do bairro. Não, não precisa. Mas é aquele negócio, você tem que olhar no espelho e você tem que gostar de você. Você tem que olhar no espelho e você tem que se sentir bem com o seu corpo. Por mais que às vezes ainda você tenha uma barriguinha e tudo, mas você tá legal, tá bem pra você, é isso que você quer? Então corre atrás, vai atrás. Gente, basta você acreditar. Você acreditando em você e você tendo o auxílio de quem acredita em você, você consegue. Por isso que eu falo, o método SEC, ele traz essa revolução na sua cabeça, ele traz essa mudança de mentalidade. Por quê? Você tem pessoas que vão te ajudar, que nós somos um grupo, né, uma comunidade. Tem um especialista, o coach, que vai te ajudar, tá? Às vezes você tá ali fadigado, você tá naquela... Você tem quem te ajuda, você tem quem acredita em você, tá? Nós temos uma equipe interdisciplinar, psicólogos, nutricionistas, nós temos também educadores físicos que nos trazem também esse benefício de atividade física, né? Então, é algo assim, é grandioso. E eu falo, gente, a nossa mentalidade, ela é transformada. Da mesma forma que a gente transforma o nosso corpo, a gente transforma a nossa mentalidade. Então, se você quer mudar, acredite em você. Acreditando em você, tudo se transforma. E se precisar de ajuda, tá? Busque sempre uma ajuda. Então, primeiro você e depois a sua ajuda. Então, você acreditando já é o suficiente. E o método SEC, ele te ajuda. O método SEC te transforma. Então, precisou, procure o método SEC. E quem? Me chame lá, que eu vou te ajudar, tá? Procure lá no meu Instagram, Lidiane Fer, o meu Facebook também, Lidiane Fernandes. É só me mandar uma mensagem, tá? Passa lá que eu vou te ajudar. Eu terei o maior prazer em te ajudar. Pensa, se você ainda tem dúvida, escuta de novo a minha história. A minha história não é diferente da sua, tá? Se você quer mudança, vem comigo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Eu passei por tudo isso, tá? Eu te ajudo. Vem comigo, tá? Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Logo, logo teremos mais vídeos também. E vai ser um prazer estar com vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijão!